estrada, com um caminhão nos braços e alguém no coração. Meu amor é Saudações a todos meus queridos amigos caminhoneiros. Estamos mais uma vez aí gravando um vídeo, né? Passando algumas informações importantes para vocês, né? Vamos recapitular o que a gente fez nos últimos vídeos. Nós trouxemos para vocês algumas dicas de condução, né? Algumas explicações técnicas diretas, né? Bem diretas no assunto, né? Relacionado à utilização do freio, né? As formas de utilizar a desaceleração, né? Nós falamos um pouco sobre aceleração, como evitar, né? Utilizar da melhor maneira, né? O pedal do acelerador, né? Evitar desgaste, consumo de combustível extra, porque no final das contas, né, pessoal, isso acaba fazendo a diferença. Você chega no final do mês, se você executa uma condução, né, eficiente, buscando média de consumo, né, tá certo que em algumas necessidades, em algumas empresas é necessário cumprir um horário, né, mas lembrando sempre, pessoal, que a velocidade média ela é muito importante na definição de um prazo, né? Então, às vezes é colocado uma velocidade média incumprível, tá? Não tem como você cumprir, é uma velocidade média fora do normal. Então, tudo isso faz com que você defina, né, junto ali a empresa onde você trabalha, qual é a velocidade média. Vamos colocar aqui uma velocidade média hoje razoável, seja 50 km por hora. Tá? 50 km por hora? 50 km por hora. Por quê, pessoal? Tem alguns momentos que você vai estar a 80, né, a 85, outras a 90, mas você não pode inserir dentro de um controle, né, de uma cobrança, né, de prazos de entrega. Por exemplo, 80 km por hora, não tem como, você não consegue cumprir. Não tem como fazer isso, tá? Então é importante você ter ciência disso, tomar esse cuidado. Em média, tá, pessoal? Uma viagem aí de uns 400 km, 500 km, tá? Uma velocidade média razoável, 50 km por hora, tá bom? Dentro desse assunto que a gente está falando, né? Redução de custo, né? Redução de consumo de combustível, redução de desgaste prematuro de componentes do veículo, né? Um deles, pneu. Como que você consegue reduzir desgaste prematuro de pneus? Né? Primeiramente, mantendo dentro das pressões de trabalho corretas, né, do pneu. Depende do pneu, né? Se é um pneu 295/80, 22,5, é em torno de 115 libras, né? 110, 115 libras que esse pneu trabalha e mantém, né, um consumo dentro do normal, tá bom? Em média esse pneu, pessoal, vamos falar um pouquinho de pneu, tá? Esse vídeo a gente vai estender um pouquinho. Hoje, tá? Eu quero colocar algumas informações para vocês, porque esse é o foco do nosso canal, te dar informações que você utilize no dia a dia. Não adianta a gente começar a falar aqui de termos técnicos, complicados, complexos, né? Que às vezes pode ser que você não use essa informação no seu dia a dia, que a gente quer te passar informação útil. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho agora sobre pneus, tá? Em média, um pneu dianteiro, ele vai rodar, em média, tá? Entre 110, 130 mil quilômetros, tá? A primeira vida zero desse pneu, tá bom? Pneu dianteiro, 110, 130 mil quilômetros. Esse pneu vai rodar, tá bom? Pneu que tem 16 milímetros, 15,5, 16 milímetros, tá? Então você tem aí uma rodagem da primeira vida desse pneu de 130 mil quilômetros, tá bom?
E aí muitos vão me perguntar, Thiago, você está falando do pneu dianteiro, né? Legal, mas fala para nós o pneu traseiro, qual é a quilometragem média de um pneu traseiro, né? Pneu de tração, né? Pneu 295/80 22,5, tá? Em média, pessoal, em média, esse pneu de tração, ele roda, tá? 200 mil quilômetros, em média 200 mil quilômetros. Então, se acontecer alguma coisa, pessoal, fora, tá, dessa quilometragem que eu estou passando para vocês, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Ou você está utilizando as marchas da forma incorreta, ou você está tracionando da forma incorreta, tá bom? Porque esse pneu ele tem que rodar, a vida zero dele, pneu tracional, tá? Tração, 200 mil quilômetros, tá? Aí você vai falar, pô Thiago, mas de onde você conseguiu essa informação? Como que você tem essa informação? Pessoal, eu sou do trecho, tá bom? Eu viajo muito, eu trabalho com transporte, com empresas de transporte, então eu tenho essas informações. Então, como eu falei para vocês, eu vou trazer algo que seja importante, relevante para vocês aqui para o canal, tá bom? Então, vamos lá, recapitular as informações dos pneus. Qual é a pressão de trabalho? 110, 115 libras, tá bom? É a pressão correta de trabalho dos pneus 295/80 22,5, tá bom? Quanto roda um pneu dianteiro? 130 mil quilômetros. Primeira vida. Quanto roda um pneu traseiro, um pneu de tração, tá bom? Em média, 200 mil quilômetros. 200 mil quilômetros. Pneu 295/80 de um cavalo mecânico. De um cavalo mecânico, tá certo, pessoal? De um cavalo mecânico, ok?
cavalo, tá tudo certinho. Então, dessa forma, né, executando dessa forma, você consegue ter uma boa gestão do seu caminhão. Você consegue. Todo dia de manhã você realizar esse trabalho, né, inicial de checklist, né, de verificação, você consegue, de fato, ter um cuidado ali do seu caminhão, tá certo? Vamos falar um pouquinho sobre como reduzir o consumo de combustível. Um dos maiores ofensores, tá, do consumo de combustível, fora isso que a gente acabou de falar, né, manter os cuidados com os pneus calibrados, alinhamento em dia, balanceamento em dia, né, o combustível correto, se é S10, o veículo S10 tem que utilizar o combustível S10, né? Veículos Euro 5, né? Veículos Euro 5 tem que utilizar o S10, né? Juntamente do Arla 32, tá? Utilizando o combustível correto, o Arla 32, Thiago, como que eu consigo reduzir o consumo de combustível? O que você tem que fazer? Trabalhar dentro da rotação correta, tá bom? Buscar a faixa extra econômica. Onde fica essa faixa extra econômica? Tá? Você divide ali a faixa verde em 3 partes. A parte central dessa divisão, ali é a sua faixa extra econômica. Qual a rotação média dos veículos pesados, cavalos mecânicos, que se encontra essa faixa extra econômica? Em 1.300 RPM. Se você trabalhar no plano, enquanto você estiver no plano, tá, em 1.300 RPM e aclive, buscar essa rotação, porque ali você tem o torque máximo do veículo, tá, pessoal? Procurar transitar entre 1.100 e 1.300 RPM, transitando dentro dessa rotação, tá? No plano em aclives, você vai ter a melhor média de consumo possível. Thiago, mas só isso? Não. Isso é o início, pessoal. Isso é o início, tá bom? Executando dessa forma, você já consegue ter uma redução de combustível significativa, tá certo? Evitando arrancadas. Nós chamamos de arrancadas dentro de um conceito de telemetria quando você sai da faixa verde acelerando. Isso é incorreto, tá, pessoal? Quando eu devo sair da faixa verde? Quando você deve sair da faixa verde? Quando você estiver em declive. Quando você precisar utilizar um freio motor, você precisa de uma maior rotação. Em média, 2.200 RPM, 2.300 RPM. Você tem eficiência ali máxima do freio motor, tá? 2.200 RPM, não é 1.500 RPM. Se você se mantiver na faixa verde, tá? E você precisar de uma pressão dentro do freio motor, da utilização do freio motor, né? Você não vai conseguir a eficiência máxima do freio motor. Você precisa buscar a rotação de eficiência máxima, que é essa rotação, faixa amarela ou faixa azul, depende do fabricante. Executando dessa forma a condução, Thiago, eu consigo reduzir o consumo de combustível, não só consumo de combustível, tá? Você consegue reduzir desgaste de pastilha, desgaste de disco de freio, desgaste de tambor, de lona. Você consegue tudo isso executando dessa forma, dentro desse conceito que eu acabei de passar para vocês. E não só isso, você consegue estar, né, buscar uma condução e se colocar no ranqueamento entre melhores motoristas, tá bom? É difícil, Thiago? Dá trabalho? Dá trabalho. Não é simplesmente você ligar o veículo, né? Ligar o veículo e conduzir da forma que você imagina que é a melhor. Não. O equipamento, ele requer esses cuidados, que você tenha esses cuidados. Então, executando dessa forma, você vai extrair o melhor do equipamento. Só isso, Thiago? Não. Não, pessoal. Você precisa estar atento se a opção econômica está ativa, tá? Ali, na sua manopla, na sua troca de marcha ali,
você tem uma opção que está disponível. Você vai utilizar a opção econômica ou P de potência. Quando você utiliza a opção E, pessoal, econômica, você vai buscar a rotação dentro do torque máximo do veículo, tá bom? Quando você liga, você deixa ativado a opção de potência. As trocas de marcha, elas vão ocorrer em alta rotação, acima da faixa verde, tá, de torque. O que vai buscar? Vai buscar potência máxima, tá? Mas o que você precisa, de fato, com um veículo pesado, com uma carga razoável, é o torque do veículo, tá? É buscar o torque máximo desse veículo, não a potência máxima. Você não precisa da potência máxima, você precisa do torque desse veículo, tá? São conceitos que às vezes passam batido, né, numa instrução, né? Às vezes a gente abre o manual e a gente enxerga lá faixa de torque e de potência. O que eu tenho que buscar aqui? Potência? Tem uma confusão aí, tá? Nós temos que buscar sempre o torque máximo do veículo, não a potência. E o torque se encontra em rotações baixas, tá? Em rotações baixas. Então a gente trabalhando dessa forma, né? Vamos simular uma situação aqui agora desde o início. Cheguei de manhã, realizei o checklist do meu caminhão, fiz a análise visual da minha carreta, registrei no checklist, fiz o registro dos dois, da carreta e do cavalo, documentação em dia, tudo certinho. Estou com as notas na mão, malote na mão, estou preparado para viajar. Tá tudo certo, pressão dos pneus em ordem, Ok, vamos agora iniciar nossa viagem. Ligou o veículo. Se você possui uma telemetria, realizar a aproximação do bottom para você registrar o motorista ao veículo, certo? Para quem possui já um sistema de telemetria, ok? Realizei o registro, Thiago, tá tudo certinho, estou com o motor ligado. Deixei ali uns 4 minutos, 5 minutos o motor ligado para restabelecer o sistema pneumático. Tá tudo certinho, estou na pressão de trabalho. Tá tudo certo, posso iniciar minha viagem? Inicia a sua viagem, tá certo? Vai lá, sai com o veículo, tá? No manual, inicia no manual para que você possa buscar ali as marchas até atingir uma velocidade de trabalho e aí você aciona. Iniciei, liguei a ignição, estou no momento de sair com o veículo, estou no manual, opção econômica, cliquei na opção econômica, está ativada a opção econômica, vou sair com o veículo, ligou, vai sair com o veículo, pessoal, sai no manual, tá bom? Sai no manual, atingiu uma velocidade razoável, você pode acionar a opção automatizada. Sai do manual, vai para a opção automatizada. Está ativada a opção econômica. Vai ser realizado as trocas em baixa rotação. Thiago, eu posso intervir se eu perceber que aconteceu uma troca incorreta? Eu posso intervir? Pode intervir. Pode intervir. Sempre buscando 1.300, 1.200 RPM, sempre buscando essa rotação. Thiago, mas o veículo está fraco, eu não estou conseguindo. É o torque máximo do veículo, pessoal. Tá bom? Isso a gente está citando veículos acima de 330 cavalos, tá bom? 330 HP. Tá certo, pessoal? 330 cavalos. 19 toneladas. Acima disso, é essa a postura que a gente tem que absorver e executar de uma condução, tá? Thiago, estou transitando, velocidade da via. Começou a chover, Thiago, o que eu faço? Pessoal, reduz pelo menos 15% da velocidade, 15 a 20%. Medidas de segurança, tá bom? Uma condução antecipatória.
Thiago, eu estou verificando que lá na frente tem um acidente. Já vem se preparando, já vem reduzindo, já vem se preparando para essa redução de velocidade. Não deixa para executar uma frenagem com pedal de freio ainda, em cima do veículo da frente. Não, já vem se preparando, mantendo distância do veículo da frente. Ok? Essa é a postura de um motorista com uma visão antecipatória. Tá certo, pessoal? Deixem os comentários, me coloquem informações que vocês queiram receber. Eu estou aqui à disposição de vocês para a gente poder passar da melhor maneira possível isso. Tá bom? Thiago, vou iniciar aqui um trecho de aclive. O que eu faço? Busca o torque máximo. Não é potência, Thiago? Não, é o torque máximo. Torque máximo. Onde está o torque máximo? 1.300 RPM. Busca essa rotação. Atingiu essa rotação. Vai reduzir minha velocidade, Thiago. Eu vou subir em velocidade baixa. Você vai subir. Vou subir a 40 por hora. 30 por hora. Sobe nessa velocidade. Tá certo, pessoal? Não tem por que você forçar o veículo. O que você vai conseguir? Vamos imaginar que você consiga, em vez de subir em 30, você suba a 40. Pessoal, eu vou ter um consumo de combustível extra. Para eu ganhar 10 km por hora no aclive, subindo uma serra, vale a pena? No final das contas, eu vou ser analisado pela minha condução. Será que vai fazer a diferença se eu mantiver dentro do torque máximo do veículo, mesmo subindo em baixa velocidade? Pessoal, faz a diferença. Então, no fim da viagem, finalizei a viagem. Se você é um motorista que já possui telemetria e dá telemetry, utilizando o aplicativo telemetry, você vai olhar no seu perfil, você vai ter ali o seu score, você vai ter ali a sua pontuação, você vai ter a sua média de consumo, os eventos gerados, eventos mecânicos, eventos de segurança, tá certo? Tudo isso para te ajudar, para que na próxima viagem, no próximo trecho, você possa não gerar esses eventos. Buscar uma condução segura, buscar ter um aumento do seu fator de segurança. Quanto maior for o seu fator de segurança, mais segura é a sua operação. Então, buscar essa condução, pessoal, é isso que a telemetry prega, é isso que a gente busca com as nossas ferramentas, da telemetry. É proporcionar isso para o motorista. Pessoal, as ferramentas hoje são criadas para gestores, não foram pensadas em vocês. Tá? Nós desenvolvemos ferramentas pensadas no motorista. Informações simplificadas, diretas. O motorista não tem tempo de ficar analisando o gráfico daqui, gráfico dali. Não. Dashboard, não. O motorista precisa da informação ali, clara, direta. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar a faixa extraeconômica. Eu tenho que buscar trabalhar o máximo possível com freio motor. Se o primeiro estágio não me atende, vai para o segundo, vai para o terceiro. Pedal de freio, quando eu vou utilizar? Se possível, zerar o uso do pedal de freio. A gente sabe que é difícil, mas pressionar o pedal de freio no máximo 20 segundos. Não passar desse tempo com o pedal de freio pressionado quando for necessário, tá, pessoal? A orientação é utilizar o máximo possível freio motor. Thiago, eu consigo trabalhar utilizando só freio motor? Tá? Nós temos uma situação que não é adequada usar o freio motor. Em chuva, em velocidades altas, tá? Em situações que você não consegue controlar. Pista escorregadia, é indicado não utilizar, tá bom? Principalmente veículos toco, tá? Veículos traçados, a gente tem até uma condição, uma velocidade controlada, uma situação de velocidade baixa, pode utilizar. Veículos toco, jamais.
Senão o que vai acontecer, pessoal? O famoso L, que muitos conhecem, muitos já viram. Então tomar esses cuidados, quando você toma esses cuidados que a gente está passando agora aqui nesse vídeo, você consegue ter uma condução antecipatória, uma condução eficiente, uma condução segura, tá? Você consegue de fato extrair o melhor do equipamento, tá? Não importa o seu equipamento. Eu citei anteriormente alguns equipamentos, né, alguns veículos que a gente consegue ter um melhor rendimento, são bons veículos, são bons equipamentos, mas a ferramenta de trabalho que o seu empregador te colocar à disposição, buscar o melhor com esse equipamento. Seja, tá, um Mercedes, um 1933, seja um Scania, um P360, seja um Volvo, um FH 460, seja um DAF, um XF 460, tá bom, pessoal? Seja o equipamento que você tiver, seja o Bob Esponja, o famoso Bob Esponja, tá? O equipamento que você estiver na mão, se você colocar em prática essas dicas que eu acabei de passar para vocês, vocês vão conseguir um resultado fantástico. E esse resultado ele é potencializado com o aplicativo Telemetro. Quando você tem um checklist digital na mão, quando você tem ali um Master Drive, tá? No aplicativo, tá bom? Te indicando os seus pontos fracos, te mostrando os seus pontos fortes, te apoiando com o controle de jornada para você realizar os seus apontamentos. Pessoal, com essa ferramenta, tá? Com esses conceitos, com tudo isso que eu passei para vocês, é impossível o motorista não atingir uma condução eficiente, tá? É muito difícil, só se ele não quiser, tá bom? Ele quiser de fato executar uma condução arriscada, sem controle, né, perigosa para a vida dele, para a vida de terceiros, né? Tomar cuidado com ultrapassagens, principalmente ultrapassagens em locais proibidos, tá bom? Não executar esse tipo de ultrapassagem. A maior parte dos acidentes de trânsito que nós temos acontecem nessa situação. Nós tivemos recentemente 2 acidentes muito sérios, né? Falados, né? Colocados na mídia, um deles muito grave, né? Onde aconteceu uma ultrapassagem indevida, né? Então, assim, pessoal, executando dessa forma a sua condução, eu não vou ensinar, o que eu estou passando para vocês não é ensinar ninguém a dirigir, não, nós não vamos ensinar ninguém a dirigir. O que nós estamos passando para vocês são conceitos que, se aplicados, você consegue atingir uma condução eficiente, segura, você consegue ter uma postura frente, né, a terceiros respeitosa, tá bom? E é isso, pessoal, que eu queria passar para vocês, né? Esse vídeo foi um pouquinho mais longo, a gente abordou alguns conceitos, né? De como evitar arrancadas parametrizadas. Como que eu evito uma arrancada, Thiago, parametrizada? Muitos vão perguntar. Trabalhe dentro do torque do seu veículo, tá? Em média, 1.300 RPM, busque essa rotação. No plano, em aclive, tá bom? No plano, um pouquinho menos, 1.200. Em aclives, 1.300 RPM, tá bom? Divida a sua faixa verde em 3. Trabalhe dentro da parte central. Dessa parte central dessas 3 faixas. Freio motor, faixa amarela, 2.200 RPM. Utilizando essas rotações, trabalhando nessas rotações, tá? Você vai extrair o melhor do seu equipamento. Thiago, o que eu consigo fazer ainda mais dentro do meu equipamento? Depende do equipamento, mas você tem a condição da roda livre, o Eco Roll,
tá? É quando você não tem consumo nenhum. Imagine que você está num aclive leve, num declive leve, tá? Aciona lá o EcoRoll, tá? Deixa ativada a opção automatizada. Trabalhe com manual e automatizado, tá bom? Onde você perceber que o automatizado no seu equipamento ele se comporta melhor, performa melhor, utilize a opção automatizada. Thiago, tem uma condição aqui, pista plana, tá tranquilo, eu vou tocar, eu vou no manual. Vá no manual. Utilize o recurso, utilize os recursos do seu caminhão. Utilize os recursos do seu caminhão, tá bom? E é isso, pessoal. Obrigado. Ficamos aqui com mais um vídeo para vocês. Coloquem, né, o like, compartilhe e se inscreva no canal para a gente estar colocando mais informações para vocês aí, postando novos vídeos. Estamos buscando novos parceiros, tá bom? Logo mais vocês terão novidades no canal, ok? Ficamos por aqui então com mais um vídeo para todos os nossos amigos caminhoneiros.